Boa noite a todos. Mais uma aula de processo de fabricação. Hoje vamos falar de forjamento. É a mais antiga forma de conformação de metais. O forjamento é uma conformação que pode ser a frio ou a quente, para dar forma a uma determinada peça, através de sistemas martelete ou martelamento ou prensagem. O material assume a forma desejada da peça com matrizes ou estampo. Foi o primeiro método para obtenção na fabricação de espada, machados, facas, ferraduras e etc. Tudo artesanal. Com as marteladas excessivamente nas lâminas das espadas e facas, as lâminas elas ficam mais resistentes, elas ficam mais fortes que as menos marteladas. Por quê? Por causa da deformação, por causa da conformação da lâmina. Isso se dá ao refino de grãos e à forma estrutural, além das reduções de impurezas e encruamento. A operação de conformação mecânica para dar forma aos metais através de martelamento ou esforços de compressão, que pode ser quente, morno ou frio. Operação básica: corte na matéria-prima, aquecimento feito em forno a óleo, gás elétrico. Você precisa esquentar a peça. Vocês viram no filminho anterior que eu passei? A peça quente, parecendo um queijo, depois ela forma uma deformação. Ela vai formar o que ali? Uma roda, tá? Vai formar uma roda. A conformação pode ser feita em mais de uma operação, tá? Rebarbamento, remoção do material que normalmente fica em excesso na peça. E acabamento, a limpeza e o tratamento. Vocês viram no filme inicial que eu passei para vocês que forma umas carepas. Tudo aquilo lá é impureza do material, tá? Então você tem o material em si e aí a hora que você prensa ele, você tira toda a impureza, toda a parte não ferrosa do material. Isso pode ser areia, pode ser pedra, pode ser limalha, pode ser pó, pode ser diversos tipos de material. Até ferrugem, no caso, você pode tirar da peça. A conformação intermediária são operações preparatórias do material para a conformação final. Golpes de martelo, tanto da parte de cima para baixo, quanto de baixo para cima. E no estiramento, que é uma forma de você aumentar ou diminuir uma peça, tá? Você tem, numa outra filmagem que eu vou mandar para vocês, vocês têm lá um pino que está sendo construído através de martelete, e aí você vai dando a deformação, ou seja, você vai aumentando a barra, como mostra essa figura aqui para vocês. Essa figura aqui, ó. Sequência nas operações de conformação do forjamento. Vejam bem, aqui está sendo construído peças de excêntricas, tá? Se você juntar todas elas, parece um virabrequim, né? Por quê? Porque ela vai moldando a formato da excentricidade da peça. Olha lá, dobramento intermediário, forjamento de virabrequim, tá? Ok?
Aí nós temos dois tipos de forjamento. Forjamento de matriz aberta. Ela é totalmente aberta, né? Não tem o material, ela não tem aonde, ela está livre, ou seja, a hora que você aperta o material pode expandir lateralmente, tá? Então esses tipos de forjamento podem ser feitos a quente ou a frio. Isso depende do tamanho da peça, a geometria da peça, o peso e o grau de conformação da peça que deseja tirar para fornecer ao seu fornecedor. Então, ela pode ser aberta. Olha, ela aberta, ela tem essas situações aqui, ó. Veja bem, você tem uma pinça nesse lado, onde você tem um martelete aqui e aqui, certo? Esse martelete vai deformar a peça, ó. Aqui ela já está ficando no formato desejado, tá? Então, veja bem, ela está saindo no formato retangular e está chegando no circular. Aqui você tem a construção de um anel, tá? Então, inicialmente você parte de uma barra. Aí lembra da peça inicial que eu mostrei para vocês nesse vídeo? Então, você tem ela aqui, aí você tem ela mais baixinho um pouquinho, aí você forma um diâmetro interno, que está aqui embaixo, ó, esse diâmetro interno aqui, e aí você forma a peça final, e aí você vai dando o formato, você joga a prensa desse lado aqui, e vai fazendo a deformação do material. Matriz fechada. Matriz fechada, ela tem, o material é conformado em duas matrizes que possuem gravadas em baixo relevo impressões com o formato que se deseja fornecer à peça. A deformação ocorre sobre alta pressão em uma cavidade fechada ou semi-fechada, permitindo assim obtenção das peças com tolerâncias e dimensões menores. Tá? Então você tem aqui, ó, duas ferramentas, a superior e a inferior. Tá? A hora que você vai dando formato nela, que você vai jogando um peso aqui em cima, né? Um peso aqui, você vai chegar nessa condição aqui, até chegar na condição normal. Reparem nisso aqui, ó. Isso aqui são rebarbas de peça, tá? Por que é necessário fazer isso? Para você ter uma maior homogeneidade dentro da estrutura da peça que você vai fazer. Ou seja, você não pode ter nenhum tipo de incrustação, você não pode ter nenhum tipo de trinca, nem bolha, nem nada nessas peças. Nos casos em que a deformação ocorre dentro de uma cavidade totalmente fechada, sem escape, tá? Sem escape nenhum, é fundamental a precisão da quantidade fornecida de material. Uma quantidade suficiente, que é somente para fazer esta parte aqui, sem esse vazamento aqui, ó, implica falta de enchimento na cavidade e falha no volume da peça. Por quê? Porque aqui dentro você pode ter algum problema dentro da peça que você deseja fazer. Um excesso de material também é um problema. Causa sobrecarga no material, com probabilidade de danos no material ou propriamente no maquinário. Tá? Então você não vai chegar à altura necessária aqui.
se você tiver em excesso de material, certo? Você não vai conseguir tirar tudo. E esta parte aqui, ó, que é uma tolerância, você não vai ter. Você vai ter ela maior. Então, também é um problema. Dada a dificuldade de dimensionar a quantidade do material, é mais comum empregar um pequeno excesso de material. Esse pequeno excesso mesmo, tá vendo? Olha, matriz fechada aqui, sem excesso, sem material para fora, ó, ele não faz a peça 100%. Ela vai ter problemas de forja. As matrizes são construídas de zona oca, especial para recolher o material excedente ao término do enchimento da cavidade principal. O material excedente forma rebarba, exigindo assim etapas de rebarbação para atingir a peça desejada. Equipamentos normalmente utilizados para forjamento: marteletes ou martelos, como queiram, e prensas. Martelo de queda livre, acionados por correia ou tábua. São mecânicos ou pneumáticos. Alta taxa de deformação, alta energia, limitada pela energia cinética do martelo. As prensas, ou ela é mecânica ou hidráulica. Capacidade de deformação controlada pelo curso e força disponível em determinadas posições. Fatores que determinam a opção pelo forjamento. Material. Vejam bem, todos os materiais aplicados aí, eles são aplicados em material de ferramentas ou máquinas agrícolas, anéis de aço, bielas, pinos e parafusos, roda de ferrovia, roda de carro, tudo forjado. Por quê? Porque não pode ter nenhum tipo de incrustação ou até mesmo bolha dentro do material. Então ele tem que ser bem compacto mesmo. E aí, para quais materiais que a gente mais utiliza? Aços comuns e ligas, aço-ligas, aços estruturais para cimentação, aços inoxidáveis, austeníticos e ferríticos, e ferramentas de liga de alumínio e latão. Dependendo também do tamanho de lote, não pode. O tamanho de lote é o seguinte: para parafuso tem um sistema automatizado. Para rodas e ferramentas, rodas de ferrovia, ele tem uma certa quantia de material para você trabalhar. Então você tem que ter tamanhos de lotes econômicos, para que quando você for fazer a forja, você faça de uma vez só. Ou seja, 4, 5, 6 peças vocês façam de uma vez só, não intercalado, uma peça de vez em quando. Tá? Redução de peso, integralidade do produto. Pessoal, termina assim a aula de hoje. E aí nós vamos estar passando para vocês como que eu vou querer a estrutura do trabalho de vocês, tá?